Oi, pessoal. Meu nome é Milena. Sou estudante de Engenharia de Produção da UFAL, Campus do Sertão e membro do PET Engenharias. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre sequenciamento da produção. Essa área de sequenciamento da produção é uma área de uma disciplina que nós vemos no curso de Engenharia de Produção, que é a disciplina Planejamento e Controle da Produção, conhecida também como PCP. Bom, essa estrutura é do processo decisório de PCP. Aqui tem várias coisas que são decisórias no processo de planejamento e controle da produção. E hoje nós vamos focar na programação e sequenciamento da produção. Bom, segundo o Tubino 2000, os problemas da programação da produção são apresentados convencionalmente em função do tipo do sistema ou do subsistema de produção, ou seja, em função desses 4 processos, que são os processos contínuos, repetitivos em massa, processos repetitivos em lote e processos por projeto. Bom, no sequenciamento dos processos contínuos, eles não podem ser identificados individualmente e não existem problemas de sequenciamento quanto à ordem de execução das atividades. Já nos processos de sequenciamento em massa, eles são altamente padronizados e, diferentemente dos processos contínuos, eles podem sim ser identificados individualmente. Porém, os 2 processos têm algo em comum, que são as regras de sequenciamento. Para balancear uma linha, a primeira informação importante é a definição dos limites técnicos da capacidade de produção, em termos de tempo de ciclo desta linha. Bom, existem 2 tipos de limite, o limite inferior e o limite superior. O limite superior da capacidade de produção é obtido empregando como tempo de ciclo o maior tempo unitário de operação. Já o limite inferior é obtido empregando a soma dos tempos de todas as operações. Por exemplo, existem 2 operações onde a operação 1 tem x minutos e a operação 2 tem y minutos. Sabendo que x é maior do que y, nós percebemos que o limite superior vai ser x, pois é, segundo a regra, o tempo de ciclo maior unitário de operação. Já o limite inferior será a soma dos outros 2 tempos das 2 operações. Bom, após encontrarmos os limites, nós calculamos a capacidade de produção, tanto a superior quanto a inferior. A fórmula para o cálculo da capacidade de produção é CP igual a TP sobre L, onde CP é a capacidade de produção por dia, TP é o tempo disponível para a produção por dia e L o limite. Com isso, nós podemos calcular a capacidade de produção inferior e a capacidade de produção superior, onde a inferior é o TP sobre o L inferior e a capacidade superior é TP sobre o L superior. Após encontrarmos as capacidades, verificamos o tempo de ciclo. O tempo de ciclo no qual devemos operar é função do tempo disponível para a produção por dia, dividido pela taxa de demanda esperada por dia. Essa taxa sempre é dada nas questões. A fórmula é TC igual a TP sobre D, onde TC é tempo de ciclo, TP é tempo disponível para a produção por dia e D a demanda. Após encontrarmos o tempo de ciclo, verificamos o número mínimo de postos de trabalho. Teoricamente, podemos calcular o número mínimo de postos de trabalho para atender uma determinada taxa de demanda ou de tempo de ciclo, da seguinte forma.
Número mínimo é igual ao somatório de T dividido por TC, onde N mínimo é número mínimo de postos de trabalho, T é o tempo de cada operação e TC o tempo de ciclo. Após encontrarmos o número mínimo de postos, verificaremos a eficiência. A eficiência da alternativa adotada é avaliada em função ao tempo livre gerado, assim calculado, onde I, eficiência, é igual a 1 menos o somatório do tempo livre dividido por N vezes TC, onde I, eficiência, é igual a índice de eficiência da alternativa. Tempo livre é o tempo de ciclo menos o tempo de cada posto, N é o número de postos de trabalho e TC o tempo de ciclo. Assim, nós concluímos o sequenciamento em processos contínuos e em massa, determinando a eficiência desse sequenciamento. Bom, iniciando o sequenciamento nos processos em lote. Ele é diferente do sequenciamento contínuo e em massa, pois ele se caracteriza pela produção de um volume médio de itens padronizados em lote, e eles são relativamente flexíveis. A questão do sequenciamento em processos repetitivos em lotes pode ser analisada sob dois aspectos. A escolha da ordem a ser processada dentre uma lista de ordens é a decisão 1, e a escolha do recurso a ser usado entre uma lista de recursos disponíveis é a decisão 2. A decisão 1 se resume ao estabelecimento de prioridades entre os lotes. Esta decisão é crítica no desempenho do sistema produtivo. E a decisão 2 tem significância no tempo de processamento. Bom, a alocação e sequenciamento de cargas. O programador de produção deve definir em que máquina alocar qual trabalho e em qual sequência. A forma mais comum de alocação e sequenciamento de cargas consiste na utilização do gráfico de Gantt. O gráfico de Gantt é uma ferramenta simples que usa barras horizontais para mostrar quais tarefas podem ser realizadas simultaneamente ao longo da execução do trabalho. Bom, este é um exemplo do gráfico de Gantt, onde os números representam os tempos, as letras representam as tarefas e as partes coloridas, as ordens de fabricação. As informações mais importantes são tempo de processamento, que é o lead time, e data de entrega. As informações mais importantes são tempo de processamento, que é o lead time, data de entrega. Geralmente, a eficiência de um sequenciamento é medida em termos de 3 fatores: o lead time médio, o atraso médio e o estoque em processo médio. Bom, essas são as regras de sequenciamento. Essas regras, elas estão na primeira decisão, que é de acordo com as prioridades de cada problema. Por exemplo, a regra Pepsi tem como base que os lotes serão processados de acordo com sua chegada ao recurso. No caso, a primeira que entra será a primeira que sai. A regra MTP significa menor tempo de processamento, onde os lotes serão processados de acordo com os menores tempos de processamento no recurso. A regra MDE significa menor data de entrega. Os lotes serão processados de acordo com as menores datas de entrega. A regra IPI é a regra de índice de prioridade. Como o nome já diz, os lotes serão processados de acordo com o valor da prioridade atribuída ao cliente ou ao produto. A regra ICR significa
regra de índice crítico, onde os lotes serão processados de acordo com o menor valor de data de entrega menos a data atual, dividido pelo tempo de processamento. A regra IFO é o índice de folga por operação, onde os lotes serão processados de acordo com o menor valor de data de entrega menos o somatório do tempo de processamento restante, dividido pelo número de operações restantes. A regra IFA é a índice de falta, onde os lotes serão processados de acordo com o menor valor de quantidade em estoque dividido pela taxa de demanda. Existe também uma regra chamada regra de Johnson, onde os tempos de processamento das ordens, incluindo setups, devem ser conhecidos e constantes, bem como independentes da sequência de processamento escolhida. Todas as ordens são processadas na mesma direção, da máquina A para a máquina B. Não existe prioridades e as ordens são transferidas de uma máquina para outra, apenas quando completadas. Após usar essas regras de sequenciamento e montar o gráfico Gantt para cada regra de sequenciamento, será necessário montar uma tabela com o lead time total, o lead time médio, o atraso médio e o tempo de espera médio. O lead time total significa que é o tempo final do processamento para cada regra. O lead time médio é o tempo final de processamento para cada regra, dividido pela quantidade de ordem de fabricação. O atraso médio é a comparação com o tempo desejado e o real, se houve algum atraso, dividido pela quantidade de ordem de fabricação. O tempo de espera médio é o tempo de espera de uma ordem do início de uma ordem de fabricação para outra, dividido pela quantidade de ordem de fabricação. Bom, é isso. Obrigada pela atenção e até a próxima.